seguidores do Notopo, estamos aqui com mais um episódio, um programa especial com empreendedorismo, trazendo mais conteúdo gratuito para você. Lembrar que esse programa é feito para você, né? Estamos aqui à disposição, trazendo ideias, trazendo histórias, trazendo quem fez acontecer e faz acontecer para você se inspirar. O Mazinho hoje não está presente por compromissos profissionais, ele não pôde estar aqui, mas vamos tocando, eu e o Sheila hoje, com mais um episódio muito sensacional. Sempre agradecendo, né, nosso patrocinador Master, Melhores Imóveis, a melhor oferta para você. Pensou em comprar e vender? Procure a Melhores Imóveis. Olha, Sheila! E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Notopo Podcast. A gente está aqui com um convidado, mais uma vez, super especial para contar a história de mais uma empresa que está há muito tempo aqui na nossa região, está há bastante tempo situada aqui em Blumenau. Agradecer a você que nos segue, pedir para você que ainda não segue e acompanha a gente aqui pelo YouTube, que você vá lá no Instagram, Notopo Podcast, no Facebook também. E se você não conhece esse programa lá no Spotify, nos procure por lá. Notopo Podcast é o canal no Spotify para você ouvir no carro, na corrida, em qualquer momento aí que você puder. Mazinho não, né? Quase que eu errei. Edinho, quem é que está aqui conosco hoje? É parecido, é só um pouco mais jovem. Só um pouquinho mais jovem, é. Bom, está conosco, Sheila, nessa segunda temporada, teve muito pedido para a gente falar da área da saúde. Né? A gente que já abordou aqui cabeleireiro, já abordou empresário do ramo têxtil, já abordou empresário do ramo químico, enfim, os mais variados segmentos, digital e por aí vai. E tinha muito apelo, muita solicitação do ramo da saúde. Né? A saúde que durante a pandemia ficou tão em alta, né? Tão falado, e aí pouco se explora como negócio. Né, se entende muito como naquele momento que a gente mais precisa, mas a gente acaba não falando da parte de finanças, da parte de empreendedorismo, da parte de quem faz isso acontecer por detrás das câmeras. Então está aqui conosco hoje a Beatriz Moreira Leite, da BML Patologia. Olá, Beatriz. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo certo? É um prazer tê-la aqui. A gente gostaria muito de saber um pouco da sua história, saber um pouquinho o que é a BML Patologia, quem é a Beatriz e explorar aí para os nossos, quem acompanha nossos seguidores, um pouquinho dessa área. Vamos nessa? Vamos, claro. Agradeço muito o convite e é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje e fazer uma coisa que eu gosto, que é falar. Legal. Conta um pouquinho para nós, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com saúde? Eu sempre tive vontade de ser médica, né? Quando tinha lá pelos 14, 15, eu fiz um teste vocacional e o engraçado é que não deu medicina, né? Mas deu exatamente o que eu faço hoje, que é relação de formas, um espaço com proporções, que é o que eu realmente faço dentro da área da saúde. E vou explicar por quê. Isso. Até para explicar o que é uma patologia. É patologia, exatamente. Então, fica meio estranho dizer que eu trabalho na saúde, mas trabalho com formas, espaço e proporções. Na verdade, patologia ou anatomia patológica é um ramo da ciência, da ciência médica, que estuda a anatomia a anatomia dos órgãos alterada pelas doenças. Então, o que o patologista faz? Ele estuda a doença ou as doenças do paciente. Né? Isso através do órgão todo, né? Através de um pedacinho do órgão, ou então através dos constituintes menores que tem dos órgãos ou dos tecidos, né, que são as células. Então, nós analisamos qualquer desses elementos para poder chegar à conclusão do que o paciente tem e ajudar também a prever o tratamento que ele vai ter. Né? Então, quando eu falei aquilo de proporções no espaço, é justamente isso, você medir, pesar um órgão para ver se ele está dentro da normalidade, o que está alterando esse órgão, se são nódulos, se são aderências. Então, tudo isso a gente estuda geometricamente, vamos dizer assim, porque os órgãos são, na verdade, a forma que muitos lembrando
figuras geométricas mesmo. Olha só, mas assim, é uma coisa bem particular mesmo, né, Beatriz? Por mais que você fez um teste vocacional lá com 15 anos de idade, é uma profissão bem específica, né? Um segmento bem específico. Sim. Como é que foi a evolução para chegar nisso? Isso foi ajudado pelo meu tio. O meu tio, que é casado com a irmã da minha mãe, ele é médico também, médico, mas não atuava como médico, né? Ele atuava como bioquímico. Mas a minha tia é médica. Então, ele achava que eu devia fazer medicina e fazer anatomia patológica. Ele acabou sugerindo por conhecer... Sugerindo e até quase constrangendo a fazer. Livre, espontânea obrigação. Quase isso, mas é assim com coisas muito delicadas do meu tio, como, por exemplo, comprar... Eu mal passei no curso de medicina, ele me deu uma assinatura de uma revista de patologia. Porque, na verdade, ele dizia que se ele tivesse, ao invés de fazer pediatria, ter feito patologia, ele teria seguido a carreira de médico. Certo. Né? Então, ele achava que era um ramo muito bonito. E eu acho também um ramo muito bonito você estudar a doença que o paciente tem, né? Quão avançada ela está, e principalmente participar dessa equipe multidisciplinar que acaba prevendo como vai ser a evolução e ajudando a escolher qual é a terapia melhor para aquele caso. Legal. E aí, na prática, então, você é acionado a partir do momento que um paciente tem um tipo de doença, que é identificado pelo médico, entra o laboratório na jogada para examinar se essa doença, de fato, é verídica, se é essa doença mesmo e que estágio que ela está, é isso? Exatamente, é mais ou menos assim. A gente confirma a hipótese ou então afasta a hipótese, sugere, no caso de afastar a hipótese, a gente sugere outras possibilidades, né? Que vão ser consideradas, então, pelo Perfeito. médico que está assistindo o paciente, né? Porque nós podemos, através dos tecidos, nós podemos sugerir um monte de doenças, mas o que acaba fazendo o diagnóstico definitivo é o casamento do que o médico está vendo e o que a gente está vendo na biópsia. Né? Isso para as biópsias pequenas. Nos órgãos já é um pouco diferente, né? Nos órgãos a gente consegue fazer um diagnóstico definitivo, porque a gente tem todos os parâmetros, como é que eu vou dizer? Nós temos todos os parâmetros de julgamento, né? Coisa que nas biópsias pequenas nós não temos, porque nós não temos o aspecto do tecido dentro da pessoa, né? Ou dentro daquele órgão. Coisa que o que pode ser fornecido através do próprio médico que está assistindo. Por exemplo, se faz uma endoscopia, ele nos diz: olha, eu achei um tumor, eu achei uma úlcera, e esse pedacinho de tecido do bordo da úlcera, né, eu tenho suspeita que seja câncer ou não tenho. Então, e às vezes até mesmo manda o resultado da endoscopia, as fotos, para a gente analisar também. Para somar junto, para chegar na melhor conclusão. E chegar na melhor conclusão. Legal. Você que então tinha dúvida do que era uma patologia, está aí a resposta, né? De fato, chama atenção, Beatriz, a sua vocação desde jovem. Então, a gente tem aqui muitos seguidores que, desde jovem, eles têm uma ideia: eu quero ser cabeleireiro, eu quero ser médico, tem muito, né? Eu quero, enfim, e aí tem muito receio. Então, como é que você criou essa coragem? Foi pelo tio mesmo? Ou você, em algum momento, pensou: não, eu vou desistir disso aqui, eu vou seguir outra carreira? Não, na verdade, eu tinha eu não sabia que eu tinha essa vocação. Essa aptidão. Porque, na verdade, eu cheguei no vestibular querendo fazer engenharia. Olha só. O que eu queria era que também tem formas, né? Que também tem formas. Exatamente, que tem os cálculos, que tem tudo isso, né? Mas eu acabei, no último momento, mudando, né? Porque comecei a pensar que eu tinha muita facilidade com
as matérias biológicas mais do que eu tinha com as matérias técnicas, como física, né? Então, eu acabei pensando, não, eu acho que se eu tenho essa propensão, né, eu vou para esse caminho, seguir a minha intuição e, graças a Deus, estava certa, né? Muito bom. E qual foi a faculdade que você se formou? Ou até melhor, vamos dar um passinho antes, né? Esse sotaque o pessoal está percebendo Boa. que não é daqui de Blumenau. De onde que você é natural e como foi a tua caminhada até chegar aqui em Blumenau? Eu sou natural de Curitiba. Vivi muito... eu não sei... Agora, claro, Santa Catarina está ganhando dos locais onde eu morei, porque meu pai era engenheiro do Exército, então a gente andava construindo estradas. Muitas vezes, às vezes a gente até morava no lado da estrada, né? Então eu tenho muito tempo da infância em Santa Catarina e depois eu me mudei novamente para Curitiba para estudar, né? Daí acabei a minha faculdade, fiz residência, fiz um curso fora do país e aí quando eu voltei eu tinha essa possibilidade de vir para cá, né? Mas aí, durante a faculdade você já vinha mirando na patologia ou durante a faculdade acabou até pensando em outras pensei até em outras áreas. Não, pensei em todas as áreas, mas aí no final eu fui fazer um estágio justamente na patologia e daí me achei, porque eu nunca tinha pensado em nenhuma especialidade, eu gostava de todas as especialidades. Daí, se é esse o caso, ou você vai ser clínica ou você vai ser patologista, né? Quando gosta de tudo, no caso, né? Quando gosta de tudo, Não consigo me decidir, então eu gosto de tudo. E aí a faculdade você fez aonde? Eu fiz em Curitiba mesmo. Curitiba mesmo. A residência também em Curitiba, fiz a pós-graduação em patologia reprodutiva na Inglaterra, em Manchester. Legal. Patologia reprodutiva é o nome que se dá à área de ginecologia, obstetrícia e perinatologia dentro da patologia. Né? Muitas vezes, quando eu falo isso, eu sou especialista, tenho pós-graduação em patologia reprodutiva, eu sempre me pergunto se eu sou veterinária, porque é difícil falar assim para os humanos, né? Mas é o que realmente é. A formação acaba tendo esse nome mesmo. Esse é o nome da formação. Mas aí, nessa especialidade, tem a ver com as crianças, com o feto, coisa isso ou não? Sim, nada a ver? tem a ver com o feto. Até o segundo mês de vida, ele está dentro do escopo desse campo, né? Uhum. Desde a gestação até o segundo mês de vida. Isso. Desde vamos dizer assim, toda a vida ginecológica da mulher até o segundo mês de vida do nenê dela. Entendi. E aí você fez essa especialização, e aí como é que surge Blumenau? Blumenau surge porque a minha irmã já morava aqui, sabe? Então, sempre havia o meu ex-cunhado, ele também é médico, e ele era meu colega de turma. Então, ele veio para Blumenau e sempre ficava... Né, eu visitava a minha irmã, gostava da cidade, não entendia como as pessoas podiam trabalhar num lugar tão quente, mas... E hoje foi uma prova disso. Exatamente, hoje foi uma prova disso e eu consegui trabalhar. Resiste firmemente há 30 anos. Exatamente. É 30 anos que eu estou aqui. Cheguei em 92 para trabalhar nesse laboratório, né, com um patologista que existia aqui, o Dr. Godofredo Oliveira. Ou seja, já existia um laboratório já aqui existia, que você né? veio... Eu vim trabalhar com ele. E daí seguimos, né? E surgiu a oportunidade de carreira solo. E eu fui. E aí você trabalhou quanto tempo com ele até encarar a carreira solo? Uns 5, 6 anos. E aí depois já encarou a carreira solo. E não deu dúvida, não deu medo, porque uma coisa é você ser funcionário, a outra é você depender do seu próprio
desempenho, né? Isso é verdade. Não, eu confesso que dá mais medo agora de pensar no que Quando olha para trás. Quando olha para trás, porque quando você toma uma decisão ou que você tem um objetivo, né? Você tem esse plano e você tem essa vontade muito grande que faz com que você diminua os desafios e encare com mais coragem os riscos, né? Perfeito. Então, hoje já está fazendo 25 anos de empresa, é isso, mais ou menos? Esse ano vamos fazer, em outubro, 25 anos. Olha né? só. 25, na verdade, a firma mesmo já tem uns 28, mas a carreira solo tem 25 e nós comemoramos a carreira solo. E aí você ficou bastante tempo trabalhando sozinha, né? Tomei nota aqui que a Lauren, que foi a sócia que entrou antes da Paula, que está aqui conosco hoje, inclusive, Sim, agradecer. a Paula. Você ficou agradeço com a presença da Paula, que veio aqui me dar uma força. E aí você ficou até 2016 trabalhando sozinha na clínica? Sim, eu fiquei trabalhando sozinha e muito preocupada, porque patologista é uma espécie em extinção, sabe? É muito difícil alguém querer, principalmente nos tempos atuais, é muito difícil que alguém queira exercer a especialidade, né? É uma especialidade de muito estudo, muita responsabilidade, e agora é uma especialidade de vanguarda, né? Existe cada dia mais desafios de conhecimento, né? Então, a velocidade desses conhecimentos está exponencial, principalmente depois que nós tivemos a decodificação do genoma humano. Então, estão se descobrindo muitas coisas a respeito de câncer e alterações genéticas, e o patologista é que está abraçando esse conhecimento, né? Então, e essas alterações genéticas, elas acabam muito importantes para decidir qual é a terapia de câncer. Então, por isso que é um desafio, né, cada vez maior para quem vai fazer patologia. A minha esposa trabalha no hospital, ela é enfermeira, e aí a informação que ela me passou, você me atualiza, a gente não vai fazer propaganda, mas só tem 2 laboratórios de patologia em Blumenau. São 3. São 3? São 3. Errei por um, mas somente 3 laboratórios em Blumenau. Então, isso já mostra que realmente o pessoal não está investindo muito nesse segmento. Na verdade, assim, existe uma proporção, né? O patologista, ele atende 1.000 pessoas, né? Então, o cálculo é de mais ou menos um patologista para cada 30 mil pessoas ou menos, porque o cálculo tem que ser mais ou menos uns 6 para cada 100 mil habitantes. Certo. Né? No Brasil, vocês imaginam quanto que existe? Muito pouco. Tem 1,6 para cada 100 mil habitantes. Né? Então, ainda nesse ponto, a especialidade ela apavora, não, ela dá medo, né? Porque são muito poucos, se você comparar com o restante. Né? É uma oportunidade porque a demanda existe, as pessoas ficam doentes, existe. As pessoas pegam câncer, enfim. Sim, exatamente. Mas os patologistas tendem a ficar mais nos grandes centros, até por causa dessa expansão do conhecimento que está havendo. Então, existe uma tendência a você ficar perto dos grandes centros até para poder acompanhar isso e poder oferecer isso para os seus pacientes também. Então, muitas vezes você terceiriza esses exames mais sofisticados, mas você tem que ficar perto, né, do lugar, porque você imagine morar aonde? Você morar há dias, né, ou até semanas de um grande centro. Isso para o teu paciente vai representar uma perda de tempo na terapia, né? E existe algum tipo de incentivo, talvez, sei lá, da comunidade, médico, alguma coisa assim, para que os jovens acadêmicos se especializem nesse segmento? Existe agora uma ideia, não é uma ideia, é uma iniciativa, porque já está sendo feito, né? que é da Sociedade Brasileira de Patologia,
eles fazem as ligas de patologia. Então, são como se fossem clubes de patologia do qual participam os alunos da graduação, né? E eles são envolvidos pelas até mesmo por atividades na própria sociedade brasileira, no intuito de mostrar a especialidade, a importância, os vários caminhos que estão se descortinando, né? As várias possibilidades de carreira, como você bem lembrou, que é uma oportunidade. Então, isso está sendo mostrado a esses acadêmicos através dessas ligas de patologia. É importante, né? Porque, imagina, todas as profissões dentro da área de saúde têm sua importância e sua participação no todo. Se não tiver o médico patologista, a gente não vai identificar a doença. Então, e daqui a pouco a senhora não vai estar mais, o outro não vai estar mais, e tem que vir o jovem, porque senão a gente não vai ter mais esse profissional. Então, várias profissões que vão se extinguindo assim, que vão passando. Agora, o médico precisa. Então, a gente precisa identificar. Então, é importante fomentar a formação de novos profissionais. Justo. Está se fazendo muito esforço para isso, né? A Sociedade Brasileira de Patologia está bastante profissionalizada, né? No sentido de ter departamentos de defesa profissional, de educação continuada, essas ligas de patologia, tudo para acabar fazendo a propaganda, não só entre os acadêmicos de medicina, mas também para o público em geral, que não nos conhece. Porque você falou nos bastidores, quando você começou no programa, e eu falei, mas é onde nós trabalhamos, porque, via de regra, o paciente acaba conhecendo apenas a nossa assinatura no laudo. Sim, perfeito. Né? Acaba não nos conhecendo. Não porque isso não seja possível, claro que é, porque sendo um médico que teve acesso ao deve ser uma palavra bem simples que eu esqueci. Daqui a pouco ela vem. Exatamente. Tendo acesso ao cuidado com o paciente, o paciente pode conversar conosco, e muitos o fazem, sabe? Eles acabam pedindo se podem ir lá no laboratório para conversar com a gente sobre o laudo, mas isso é raridade. Mas alguns precisam. Então, não acontece no laboratório. É diferente de um laboratório de raio-x que você vai lá bater. É bem diferente. A extração acontece no médico e ele encaminha para vocês, é isso? Isso, exatamente. Então, porque o objeto do nosso estudo, ele vem, como eu citei antes, dos endoscopistas. Certo. Né? Ele provém dos consultórios, onde se fazem biópsias de pele, por exemplo, onde se tiram tumores, de clínicas, dos hospitais, onde se fazem as cirurgias. Então, o que é retirado de uma pessoa durante o ato cirúrgico é examinado pelo patologista. Entendi. Né? Outra maneira de ação do patologista é fazer as autópsias. Né? E também é referendado. Né? Óbvio que ele tem que ser referendado. E tem uma coisa, mas tem um trabalho que nós fazemos e do qual gostamos muito, e particularmente para mim é especial, que é a prevenção do câncer do colo do útero. Prevenção, ou seja, de fato, antes de ter mesmo. Prevenção. Antes de ter o câncer invasor. Né? Nós estamos agora terminando um mês que nós tínhamos uma atenção especial para o câncer do colo do útero, e nós somos os profissionais que veem as células colhidas pelo ginecologista durante o exame ginecológico para ver se existe alguma célula típica que esteja associada à evolução do câncer ou mesmo à presença do câncer. Isso é muito importante, né? De pegar no estágio inicial ou até antes de iniciar, né? Para você poder fazer o tratamento da melhor forma possível e sofrer o menos possível, né? Sim. Vamos dizer assim, existe uma economia de tudo, né? Principalmente de vida de alguém, né? No sentido tanto de longevidade como de qualidade. Né? Isso é bom para os dois lados, né, Beatriz? Porque
a pessoa ela vai ter essa, né, segurança de não correr um risco de vida, porque ela vai pegar antes. Como para o segmento, você está criando até demandas que lá na frente vão existir também, mas vão existir mais sérias e graves, e você está prevendo isso e movimentando também o seu laboratório. Então, é bom para os dois lados. Sim. Essas campanhas, principalmente de conscientização que tem hoje, né, e tudo. Sim, essas campanhas são muito boas, né? Porque acaba vamos dizer assim, as redes sociais são ótimas, porque a gente consegue atingir a comunidade o mais amplamente possível e levar informações que são importantes para a saúde, né? Como tivemos já a campanha contra a exposição solar excessiva, né? Com o uso de bloqueadores solares, protetores solares. Uhum. Agora, com essa do câncer do colo do útero, já temos o famoso Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? E temos, todo mês a gente tem alguma campanha para conscientização, né? da comunidade. E pelo Novembro Azul, já que você tocou no assunto, também consegue antecipar a identificação dessa doença? Sim, tanto pelo toque quanto pela dosagem hormonal. Mas tem o esquema da idade, né? Que é a partir de... Sim, tem o esquema da idade, exatamente. Legal. Ô, Beatriz, e aí você comentou que foram 16 anos trabalhando sozinha? Não, são mais ou menos 16 anos trabalhando sozinha. E aí, de onde veio a decisão de agora eu vou trabalhar com mais gente? Como é que foi isso? Porque tudo um reflexo do crescimento do laboratório, né? Então, vindo técnicas novas, nós fomos o primeiro laboratório em Blumenau que começou a usar o meio líquido para a coleta do exame de Papa Nicolau, que é aquele preventivo do câncer. Sim. Que é um avanço porque ele permite que você faça outros testes nessa mesma amostra, como, por exemplo, além de ver se existem células atípicas ou não, também permite que você verifique se existe vírus ou não, o famoso HPV, e que tipo ele é, né? Também permite outros tipos de exames que se chamam imunohistoquímicos, que nós usamos, então, antígenos contra anticorpos para ter um resultado. Então, nós tudo podemos fazer nessa amostra se nós tivermos esse meio líquido para preservá-la, né? E nós fomos o primeiro laboratório a usar isso. Então, com o aumento do volume de trabalho e também do tipo de exames que nós queremos oferecer, sempre acompanhando a evolução técnica, veio a necessidade de se aumentar a equipe. E aí, explica um pouquinho como é que está a estrutura hoje. Hoje nós temos um corpo clínico com 3 médicas patologistas, né? A doutora Laura e a doutora Paula, que está aqui. Temos 15... meu Deus, eu sempre esqueço, eu sempre não sei o cálculo dos colaboradores, mas não é por ser relapso, é porque eu sempre me conto junto, sabe? Depois eu tenho que me retirar do cálculo. Então, eu sempre calculo assim, são 20 pessoas, agora a pergunta quais deles são colaboradores, eu tenho que fazer o cálculo. Porque, brincadeira à parte, uma vez eu estava numa auditoria e perguntavam o que eu fazia, qual era a parte do controle de qualidade. Né? Eu falei, eu faço os eventos, por isso que eu sei que lá tem 20 pessoas. Mas hoje são 20 colaboradores somando Não. São 17 colaboradores, são 16 colaboradores diretos, tem um que é indireto e tem as 3 patologistas. Entendi, mas já é um escritório, já é um laboratório bem grande, né? Nós estamos, graças a Deus e ao bom trabalho, nós estamos ficando apertados ali. Legal. E onde fica localizado o laboratório?
Fica ali no Jardim Blumenau, num lugar delicioso que é do lado da Bavária. Eu falo isso porque nós ficamos numa transversal, né, que é a Lauro Miller, né? Então ela é justamente nessa transversal onde existe a Bavária na esquina. Sim. E atende Blumenau e região? Atende fora do estado? Qual que é o público-alvo aí do... Nós atendemos Blumenau e região, né? Nas cidades vizinhas não tem patologistas, Pois né? é. Então, Naquela história de cidade maior, Blumenau é a cidade maior que acaba sendo esse centro. acaba drenando, se bem que já estão aparecendo alguns laboratórios onde parece que tem um em Rio dos Cedros, né? E nós ficamos basicamente com toda essa região até Brusque, Itajaí e Jaraguá, que são os locais onde existem patologistas. Então, fica uma região muito grande Bem sem patologistas, né? Verdade. Então a demanda de trabalho é bastante grande, né? Mesmo A demanda é. Você até comentou que está ficando pequeno o espaço, que vai precisar de mais colaboradores, então a demanda é muito crescente, né? Ainda bem, né? É bem, É verdade. é bem. Ô, Beatriz, mas e aí, assim, o seu público-alvo acaba sendo os médicos, né? Porque ele aciona o laboratório, ou o paciente que escolhe qual laboratório que ele quer ir. Nós já na verdade, é assim, o direito é do paciente de escolher para onde ele quer que vá, porque como ele escolhe os outros médicos, né? Ele pode escolher para qual laboratório ele quiser levar. Entretanto, muitas vezes ele pede sugestão para o médico. Até E por às não vezes, conhecer, né? às vezes ele não conhece, ele não conhece nem o exame que vai ser feito, sabe? E muitas vezes é uma surpresa para o paciente que vai ser feito esse tipo de exame, né? Então, acaba sendo o colega que referenda para a gente, né? E aí, como é que a BML trabalha isso? Ela trabalha um marketing junto aos médicos? Como é que ela fomenta aí o nome dela? Porque tem duas concorrentes, você comentou, né? Enfim, tem outros concorrentes. Como é que ela faz essa proteção de mercado aí para ela conseguir ser mais lembrada? Nós não somos assim tão ferozes, né? na nossa disposição. Nós podemos... eu sempre me lembro da propaganda da Mitsubishi, que a Mitsubishi ela ganhou 10 vezes o Paris-Dakar, né? E ela tinha uma propaganda muito interessante que ela dizia no final assim, porque nós nunca corremos contra os outros, só contra o deserto. E eu acho que o deserto, que seria a patologia, já é demais para você correr atrás. É claro que nós fazemos marketing, usamos as redes sociais, usamos televisão, rádio, jornal, né? É claro que fazemos o marketing junto aos colegas nos hospitais, participamos de reuniões, participamos de congressos, mas nós procuramos sempre no nosso marketing fazer alguma coisa que retorne à comunidade aquilo que ela nos dá, né? Que é a sua confiança. Então, nós nos embasamos no conhecimento. Então, gostamos de fazer marketing com, por exemplo, das campanhas de saúde, de doenças que as pessoas possam ter dúvidas, né? Uhum. Então, nós lutamos mais contra o deserto mesmo. Legal. E esse exame, por ele ser bem específico, pode gerar uma dúvida no pessoal. Um plano de saúde abrange esse tipo de exame ou não? Sim, abrange. Ele abrange, inclusive, esses exames que eu tenho falado aqui, que é imunistoquímica, essa prevenção usando o meio líquido, ele cobre também. E cobre, só não está cobrindo aquela análise genética, né? Agora, tudo vai depender do tipo de plano que você tem. Pode ser que ele não cubra
essas Genética seria para ver se você tem tendência de ter alguma doença por causa de seus antecedentes? Alguma coisa Sim, nesse se sentido? você tem alguma alteração genética que te predisponha a desenvolver algum tipo de câncer, ou que a tua Também seria de descendência prevenção, ou tenha seja, isso. também seria de prevenção. Seria de prevenção. E também existe para tratamento. Então, já tem câncer e vai ver qual é a alteração genética que está associada àquele câncer. Isso é importante para saber como ele vai evoluir e quais os remédios você pode usar para combatê-lo. Eu fiquei curioso, Beatriz, com relação à sociedade. Você deu a entender que hoje você tem sócias, é isso? Hoje eu tenho sócias. Conta Sempre um tive pouquinho sócios. sobre isso. Porque a gente já teve aqui pessoas que odeiam ter sócios. Tivemos aqui empreendedores que amam. Chegou a ter 9 sócios aqui, uma empresa de marketing. Então, cada um tem uma visão muito particular de ter sociedade. E como aqui é um podcast até educacional, né, que está compartilhando com possíveis futuros empreendedores, conta um pouquinho a tua experiência, como é que funciona a sociedade para você. A decisão de você ter sócio ou não é pessoal, né? Claro. Tem muita gente que não se vê trabalhando em equipe, mas o meu trabalho ele é um trabalho em equipe, né? Eu dependo de outras pessoas e técnicos para ter a lâmina, o preparado para eu poder ler. Então, a gente está acostumado a trabalhar em equipe. E a presença de sócios ou de algumas pessoas que trabalham juntos é muito bom, porque você acaba dividindo opiniões, né? Você acaba estudando junto casos, então é muito dinâmico você trabalhar com outras pessoas, né? E, claro, a sociedade, por que não ter sócios, né? Porque eu sempre vejo que sempre trouxe as pessoas para serem sócios, né, ou com a possibilidade disso, porque o negócio, quem está construindo, né, são essas pessoas. Perfeito. Então, eu acho que é justo compartilhar o negócio também com elas. Nós tivemos aqui um caso que foi bem emblemático, que falou isso, da Econova Química, Isso. onde eles tinham um faturamento de X, e a partir do momento que eles ficaram sócios de uma outra empresa, Uma multinacional. uma multinacional que aparentemente ia dividir, né? Pô, eu vou dividir o que eu já tenho. Eles multiplicaram o faturamento por 10. Então, assim, ou seja, ele ganhou muito mais do que quando ele estava sozinho e, logicamente, ainda dividiu o risco. Ou seja, a hora que tiver um problema, tem um parceiro para trocar uma ideia, para refletir, para tomar a melhor decisão. E a gente sabe que empreender é sempre contar com pessoas que te ajudem, né? Não existe empreender sem pessoas que para você consultar, para você fazer parcerias, né? Então isso tudo é importante e, claro, a sociedade também é importante. E eu fiquei um pouco curioso que, 25 anos de estrada, não é qualquer empresa, né? A gente tem estatísticas que, 3 anos uma empresa fecha, geralmente, então 25 anos ela já passou, se provou no tempo algumas vezes. E aí criou uma credibilidade, né, junto aos médicos, junto ao mercado. E não pensou em dado momento ter mais empresas, em ter talvez filiais, ir para outras cidades? Santa Catarina por enquanto, não. Não. Não, por enquanto não, mas eu não dei ideia. Não, na verdade, assim, nós temos alguns outros desafios dentro da nossa matriz, vamos dizer assim. Nós ainda temos alguns desafios, né? Quem sabe a gente não chega no exame de código genético. Olha só. Né? Então, nós temos desafios dentro da própria matriz. Né? E quer dizer, a ideia é que você possa oferecer tudo dentro da tecnologia, né? Tudo que a tecnologia está oferecendo para a população antes de você desmembrar ou, vamos dizer assim, dividir forças com filiais, né? Para oferecer
mais do mesmo, vamos dizer assim, né? E hoje, né, como você falou anteriormente, a tecnologia ela avança muito rápido, exponencialmente. Então, cada vez tem algo novo que você nunca tem de tudo, né? Você sempre pode ir além. Sempre pode ir além. Pode sempre melhorar seus equipamentos com uma tecnologia ainda mais nova. Sim, que permite isso a sempre tem. agilidade, a acuracidade, por aí vai, né? E, inclusive, a gente recebeu aqui o Dr. Maurício Munareto. Ele é um oftalmologista, está radicado em Pomerode. E ele falou muito sobre isso aqui conosco, de que a tecnologia da oftalmologia ela avança muito rápido. Que o que ele tinha 5 anos atrás, hoje já está fora de uso porque ele já tem equipamentos muito mais modernos. Né? Exatamente. A gente sempre pensa, quando pensa robótica, a gente pensa que é uma coisa muito longe da gente, Verdade. né? Mas eu estava vendo, nós compramos alguns aparelhos novos, sempre pensando na variação dos processos, quer dizer, coibir a variação dos processos, né? E isso se refletindo no preparo da lâmina, né? Tem uma parte que a gente colore as lâminas. Então, nós vamos automatizar essa parte. Nós já temos várias partes do processo automatizados. Com esse robozinho nosso corando as lâminas e montando as lâminas, com certeza nós vamos poupar muito tempo, né? Uma agilidade, uma produtividade, né? Uma produtividade maior, vai fazer com que o trabalho das pessoas que têm que fazer essa lâmina seja triplicado, duplicado, né? Legal. Então, e isso, eu, sinceramente, desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca pensei que fosse ver. Tem já robozinhos que fazem o exame de Papa Nicolau. Olha só. O Né? próprio robô dá o diagnóstico. O próprio robô, não, ele não dá o diagnóstico. Mas ele né? dá o resultado. Ele separa a lâmina que é suspeita. Né? Então, ele vai separando lâminas que ele julga ter alguma alteração. E daí o médico vê. E isso, existem patologistas franceses, por exemplo, que já estão usando isso há mais de década. Olha só. Né? Então, avança muito. Aonde que é assim, o polo da patologia, assim, da novidade, onde é o primeiro mundo aí desse... Que país que... As referências são sempre a Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm em relação à Europa, eles têm um marketing muito grande e eles têm um network muito grande, né? E não faz com que as pessoas tendam a ir para os Estados Unidos. Mas nós temos coisas muito interessantes e estudos muito interessantes também, por exemplo, particularmente do câncer do endométrio, que está vindo todo da Europa, né? Então, o que a gente tem que fazer é ler o avanço, né? Não fixar em determinado local. Mas o detalhe é, como eu falei, o networking americano é muito grande, né? Então, eles fazem um congresso que reúne a maior parte dos patologistas do mundo. Olha só. Né? Coisa que já está começando a dividir, né? E está indo a um terço, vamos assim, já está começando a ir na Associação Internacional de Patologia, né? Que é a IAP, que ela faz congressos em qualquer lugar do mundo, né? Porque ela é uma sociedade mundial, vamos dizer assim, de patologia. Acaba Justo. rodando. Acaba rodando e faz em vários países. Isso é importante, né? Porque como tudo evolui muito rápido, para você acompanhar, você tem que estar antenada nesses eventos onde as novidades são lançadas, né? Sim, a gente tem que estar nesses eventos. E tem como agora, com a grande inovação das mídias, né? A gente pode ter congressos americanos ou qualquer lugar do mundo você pode ter acesso online. Então, isso torna muito fácil, né? Muito mais barato também. Não dá você fica muito fácil. Por exemplo, tem um congresso que está me tentando muito, que é um congresso europeu de patologia, que vai ser em Dublin. Eu estou achando que eu vou fazer online, né?
Claro que não, seria muito mais agradável ir até a Irlanda, né? Sempre tive vontade de conhecer a Irlanda, mas o preço é muito mais atrativo e ainda eles vão me dar um mês para ficar com o material, olhando aquele material das aulas, né? Quer dizer, eu nem vou precisar sacrificar muito das minhas horas de trabalho para olhar aquele congresso. Não, assim, é ruim dizer que a pandemia trouxe algo de bom, mas a verdade é que a evolução do online na pandemia, né, foi necessária e veio para ficar. Então, os congressos, mesmo que voltaram a ser presencial, ele permite a modalidade online virtual. Então, essa modalidade ela permite acesso a muito mais profissionais que, não só por uma questão de recursos, mas também, mais claro, mas de tempo, de você se deslocar, de você largar o laboratório. O online você acompanha ali do seu trabalho, do momento que você puder, enfim, né? Exatamente. Acabou facilitando bastante essa aquisição de conteúdo. Muito. E vamos assim, reflexo da pandemia, né, que nos deixou mais caseiros, né? Sim, muito mais. Hã? Muito mais caseiros. Muito mais caseiros. Às vezes a gente está tão caseiro que eu vejo até por mim que é muito caseiro, né? A gente tem um quadro aqui, Beatriz, que chama Perguntas da Audiência. A gente botou lá no Instagram uma caixinha de perguntas e as pessoas mandaram algumas. Eu vou registrar algumas aqui, por exemplo, a Liliane Serafim. Conhece Liliane Serafim? Já ouvi falar, eu acho que mora no Bairro da Velha. Bairro da Velha. É a minha esposa. Ela mandou a pergunta que o Edinho fez anterior, mas eu vou registrar aqui também. Certo. Se existem planos para abrir filiais do laboratório. Então, no momento, não. No momento, não. O pessoal está interessado. Eu perguntei, ela perguntou. Pois é, tá aí um negócio. Estão querendo. Sabe não. que teve nossos quadros de maior audiência, convidados de maior audiência, a gente deu aqui uma ideia nesse sentido, de abrir franquias. Ela, vamos ver. Agora, dia 1º de janeiro, lançou já. Programa de franquia, está com franquia no Colômbia. Nossa, franquia, que legal, hein? Surgiu aqui do bate-papo a ideia. Vou Pois cobrar depois um percentual. Isso. É muito justo, né? Claro. Mas eu acho que isso é uma atividade mais relacionada com outro tipo de laboratório, que abre muitas filiais e muitas portas, que é o laboratório de patologia clínica. Né? Qual a diferença? Patologia clínica é o laboratório que todos conhecem, que vão lá tirar sangue, levar urina. Então, esse é um laboratório que muitas vezes é confundido com o meu, né? Com o nosso, porque ele tem, como ele precisa, ele coleta as suas amostras, ele precisa estar muito mais perto do público, né? Oferecer mais unidades, mais filiais. Hoje em dia está até em shopping, né, para facilitar. Justamente, está até em shopping para facilitar. Então, isso é uma, vamos dizer assim, é uma atividade, né, filiais, a bifilial é mais associada ao laboratório de patologia clínica. Nós não temos esse hábito, porque nós recebemos o material, né? Nós vamos buscar o material. E eu sei que tem alguns laboratórios muito grandes aqui, né? Por exemplo, do Hospital Santa Catarina ou do Santo Antônio, mas de repente é uma brecha para tu ter um outro segmento, talvez até não com o mesmo nome, mas tu investir nesse setor também. Talvez não seria uma boa? Eu acho que não. Não? Não sei, me passou não, aqui. Né? Na verdade, assim, os exames eles são diferentes, né, do modo que se faz. Nos Estados Unidos, o patologista é patologista, ele faz tudo, né? Mas eu acho que é um campo muito grande, né, para você investir, né, e garantir o que a gente quer, que é qualidade e... A especialização traz isso, né? A qualidade, quando você abre demais o leque, você perde um pouquinho. Ou você tem que ter uma equipe tão grande que seja especialista de cada... Justamente, você tem que ter um conhecimento, uma equipe de conhecimento tal que assegure a qualidade em qualquer segmento do conhecimento, né? Que você possa confiar de olhos fechados, né? A segunda pergunta veio da Andressa e ela pergunta qual o maior desafio do dia a dia. Ai, olha, não sei. Dizem que é o matar o leão, né? Tá chegando.
Não, dizem que é, né? Todo dia você tem que matar um leão. Agora, o que é o leão? Eu não sei qual é o... Eu gosto muito quando tem casos interessantes para ver, né? Às vezes, esses casos interessantes acabam sendo um leão, né? Que você tem que desmembrar, né? Agora, dependendo da situação, claro, os obstáculos sempre são... Qualquer que seja o obstáculo, seja ele técnico, seja ele administrativo, eu acredito que seja o leão do seu dia, né? Perfeito. Para fechar, lembrar inclusive que esse quadro ele está aberto para você que quer colar sua marca conosco, então nos chame lá no Instagram, a gente manda o Media Kit para você, você faz a análise e cola sua marca aqui nesse quadro que é o Perguntas da Audiência e entra de parceiro aí do No Topo. Para fechar, e aí eu já quero emendar também com uma pergunta na sequência, o Joaquim pergunta, a patologia teve atuação na luta contra a Covid? Não diretamente, né? Porque nós não fazemos o diagnóstico, nós não receitamos diretamente para o paciente. Nós não temos um contato direto com ele, né? Mas foram centenas de estudos, né? Ele sempre esteve na retaguarda, não aqui em Blumenau, porque deveriam existir recursos tecnológicos que não existiriam, mas para fazer as autópsias desses pacientes, né? Mesmo que seja, claro, você vai ter que estar, os primeiros tinham que estar vestido com escafandro, né? E ainda fazer via laparoscópica. Então, às vezes, mas precisa ver o número de trabalhos que houve de patologistas para chegar no conhecimento que se tem agora. Por exemplo, foi necessário um patologista estudar para saber quais eram as alterações que ocorriam no pulmão para poder você tratar essas alterações, né? Tem vasculite, tem isso, tem aquilo, para você poder reconhecer as lesões e tratá-las, né? Então, teve que ter alguém para estudar o padrão da doença e a distribuição dela. Essa identificação inicial, então, é o patologista que acaba auxiliando, para saber o que está mudando. O que está mudando, e sempre foi assim, tanto nas doenças novas, quanto no nova droga no sentido medicamentosa, a gente Sim. sempre fala droga, medicamentos, cirurgias novas, então tudo isso que é iniciado, o patologista que acaba estudando as consequências, né? Melhorou, não melhorou, né? Deu muitas complicações, então quem acaba fazendo esse estudo tem que ter um patologista para fazer esse estudo, né? E hoje a BML ela faz esse estudo, enfim, em todos os órgãos, ou ela ou tem alguma restrição, por exemplo, veio aqui na minha cabeça, quando a pessoa tem até nos olhos, enfim, uma tendência de ter uma doença nos olhos, isso também entra ou é algum só órgão interno? Não, nós examinamos, nós não temos preconceito, nós examinamos todos os órgãos, né? Todos os órgãos, até cabelo, unha a gente examina. É mesmo? Verdade. E o que é mais comum, assim, além do câncer, lógico, mas o que é mais comum as pessoas terem ou doenças ou procurarem entender se tem esse tipo de doença? Geralmente, sempre são, isso em todo laboratório, geralmente são três materiais que são mais numerosos, né? Eu acredito que, e a Paula não me desmente, talvez, ou ela me dá uma ajuda, mas eu acho que é pele, né? Pele, as biópsias endoscópicas, né? E as doenças, os sangramentos uterinos de uma maneira geral, né? E são esses os que são os mais prementes, né? Entendi. E caminhando aí para a reta final, nesses 25 anos do laboratório, quem que sempre esteve ao teu lado, quem que sempre te deu o apoio para tu manter a tua caminhada aí no laboratório? Não desistir, né? Não desistir. Não desistir. Olha, foi tanta gente. Mas a pessoa mais importante, talvez. Eu acho que todo mundo teve a sua contribuição, né?
A família, claro, sempre mais perto, né? A família, mas também colaboradores ajudaram bastante. Então, cada um teve o seu papel, né, nessa jornada, né? Tanto fazendo as suas atividades, como dando consolo, dando conselhos também, né? Então, eu sou grata a cada um deles por isso, né? Perfeito. E tem uma inspiração, assim, alguém que você mirava, assim, poxa, esse é um mentor, é uma inspiração que eu me espelho cada dia, nas dificuldades, enfim, tem alguma... Eu tenho uma série de mentores. Geralmente são os professores, né, que a gente se espelha bastante, colegas também, então eu tenho uma série de mentores. Legal. E daqui para frente, o que a doutora Beatriz imagina para o futuro da BML? Eu quero alcançar o sequenciamento genético. E tá nos planos? Está buscando isso mesmo? Não podemos ser tão, vamos dizer assim, a gente sempre tem que sonhar o máximo que a gente pode, né? Para conseguir aquilo que é possível. Então, numa dessa, né, pode ser que seja possível. Perfeito. E acha que está perto, está longe? Como é que está desse sonho? Não, tá longe. Está bem longe? Está longe. Tem que perseguir. Ô, Beatriz, e se não fosse trabalhar com medicina, o que a Beatriz faria? Eu não sei. Disseram para eu fazer, naquele teste vocacional, disseram para eu ser arquiteta, para eu ser escritora, mas não sei, né? Eu acho que eu realmente não sei o que eu faria. Legal. Beatriz, caminhando de fato para a reta final, assim, hoje, assim, olhando para trás, né, 25 anos se passaram, está aí uma empresa consolidada, hoje com sociedade, com 17 funcionários, toda uma história que talvez lá atrás aquela menina, quando fez o teste vocacional, nunca imaginou que ia alcançar. Agora, olhando para trás, qual é o sentimento que a Beatriz tem? Eu me diverti muito na jornada toda, com os aprendizados, com as vitórias, chorei também, mas acho que fica mais o divertimento que eu tive nessa caminhada toda, né? Muito legal. É isso, Sheila? É isso aí. As pessoas geralmente sentem muito orgulho, mas eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu me diverti muito. Tanto é que eu me diverti muito. Eu fiquei até surpreso aqui com a resposta. Falei, poxa, se divertiu muito, que legal ouvir isso. E é tão bom quando é mais leve, né? Quando é se divertindo. Então, quando o trabalho, quando a empresa não é uma obrigação, né? Que é um divertimento, que é gostoso, você acaba cumprindo. Exatamente. A Paula é testemunha. Nós temos uma reunião que nós chamamos de... Meu Deus, Paulo, esqueci o nome. As nossas resenhas matinais. Então, é muito divertido. Legal. É isso aí, Edinho. Para mim, fechou. Agradecer a nossa audiência que esteve aí conosco nesse que é o 57º episódio aí do nosso programa no Topo Podcast. Lembrar para você seguir as nossas redes sociais, lá o Instagram, o Facebook, no Topo Podcast. Lá você pode sugerir os convidados, você pode mandar as perguntas, interagir conosco. No YouTube, a plataforma que você já acompanha aí todos os nossos episódios, e também no Spotify com o No Topo Podcast. Obrigado, Edinho, pela companhia. Obrigado, doutora Beatriz. Eu sempre agradecer a oportunidade de falar aqui nesse espaço e trazer a nossa experiência como um dos exemplos na saúde. Eu agradeço muito a lembrança. Muito legal. Obrigado, doutora Beatriz. Obrigado a você que esteve conosco. Esse programa é para você que a gente traz esse conteúdo toda semana, gratuito, para você se inspirar, para você botar o seu negócio em prática, buscar o seu sonho, realizar o seu sonho e chegar lá no topo. Com certeza você pode, é só você acreditar. Agradecer ao nosso patrocinador master, né, Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. De fato, estamos aí no 57º episódio, então você quer colar sua marca conosco, siga a gente no Instagram, mande sua mensagem no direct. Nós temos um Media Kit lá que cabe no seu bolso e que vai divulgar a sua marca. Venha conosco, esteja conosco, estaremos juntos no topo. Até o próximo programa. Até mais. Abraço.